querido ouvinte. Para garantir que não percamos o contato e que você possa continuar ouvindo novas histórias, criamos uma comunidade no WhatsApp. Lá, nossa conexão será direta e sem barreiras. Basta clicar no link no comentário fixado para se juntar a nós. Esperamos por você. E agora, tenha uma ótima audição. No salão comunitário da igreja, meu enteado levantou-se com um rosto vermelho e gritou: "Ele arruinou a minha vida!" Eu não aumentei o tom de voz. Apenas deslizei uma pasta parda comum sobre a mesa dobrável. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Meu nome é Matheus, tenho 54 anos. Nasci e cresci na zona sul de São Paulo. Passei a maior parte da minha vida adulta transportando cargas para uma grande transportadora, fazendo rotas noturnas e madrugadas, o tipo de trabalho que deixa suas mãos secas e rachadas, não importa quanto creme você use. Não sou de ostentação. Nunca fui. Gosto do meu café puro, meu caminhão limpo e minhas contas pagas em dia. Sou o cara que aparece quando a bomba d'água pifa ou quando alguém precisa de carona às 2 da manhã. Por muito tempo, isso foi o suficiente. O salão da igreja cheirava a feijoada de panela elétrica e café que estava no bule há tempo demais. Havia pratos de papel e garfos de plástico. Alguma criança tinha derrubado suco de uva perto do cabideiro. Eu conseguia ouvir o zumbido suave dos ventiladores de teto, embora fosse julho e estivesse um frio atípico lá fora. O inverno em São Paulo tem um jeito de entrar nos seus ossos, aquele tipo de garoa que faz você se sentir mais velho do que realmente é. Bruno, meu enteado, estava parado a uns 3 metros de mim, com os ombros erguidos como se quisesse brigar. 24 anos, magro, dentes perfeitos, o tipo de garoto que ouviu a vida toda que tinha potencial e usava essa palavra como se ela pagasse o aluguel. "Você não tem o direito de agir como se fosse a vítima", disse ele, autossuficiente para todo o salão ouvir. "Você tirou tudo. Meu carro, meu celular, meu apartamento." "Eu não tirei nada", respondi calmamente. Minha voz me surpreendeu, não estava trêmula, nem irritada. Estava apenas firme. Eu apenas parei de pagar por coisas que nunca foram obrigações minhas, para começar. Bruno olhou para Soraya, minha esposa, como uma criança procurando um juiz. Soraya estava parada ao lado da garrafa térmica de café, as mãos apertando um copo descartável como se fosse a única coisa sólida no mundo. Ela não disse uma palavra. Tinha feito muito isso ultimamente. Aquele dia no salão não foi o começo da minha história. Foi o fim de uma estrada longa e silenciosa. Mas se você quer entender por que uma sala cheia de fiéis ficou em silêncio por causa de uma pasta parda, precisa voltar comigo até a mesa do jantar onde aprendi quanto valia o meu silêncio. Era uma sexta-feira à noite, o tipo de noite em que a cidade parece meio adormecida, mas as marginais ainda estão lotadas. Eu tinha acabado de encerrar uma rota e Soraya me mandou um WhatsApp. Outacas 18h30. O Bruno vem. Por favor, não comece nada. Aquela frase, por favor, não comece nada, já deixou meu estômago apertado, porque eu não começava nada há anos. Eu vinha engolindo sapos. Era isso que eu vinha fazendo. O restaurante ficava em um shopping movimentado, com luzes brilhantes e o cheiro de comida frita flutuando no ar-condicionado gelado toda vez que a porta abria. O vento lá fora estava cortante. Senti o calafrio no pescoço ao entrar. Lá dentro, estava quente e barulhento. Música pop, garçons desviando de mesas com cestos de pão, pessoas rindo, o tipo de lugar onde você deveria relaxar. Soraya já estava lá, com seu casaco de lã cinza, cabelo preso e aquelas linhas de cansaço ao redor dos olhos que eu costumava achar doces. Bruno estava sentado à frente dela com um moletom de marca novo, batendo seus tênis caros no chão e mexendo no celular como se o mundo estivesse atrasado por causa dele. Ele mal olhou para cima quando me sentei na mesa. "Oi", eu disse. "Oi", Soraya respondeu rápido, como se estivesse cumprindo uma formalidade. Bruno não disse nada. Apenas deu um sorriso de canto e continuou no Instagram. O garçom trouxe os cardápios. Eu não precisava de um.
Sempre pedia a mesma coisa. Contrafilé, batata recheada e salada. Soraya preferia o frango grelhado. Bruno pediu algo com bacon extra, com um ar de superioridade. No começo, foi conversa fiada. Soraya perguntou sobre minha rota e eu disse que o trânsito estava horrível perto de Jundiaí. Bruno falou sobre uma oportunidade que teve com um amigo, algo online, algo grande, provavelmente algum esquema de pirâmide ou criptomoedas duvidosas. Então Soraya perguntou gentilmente: Você falou com seu pai esta semana? Foi aí que Bruno se encostou na cadeira, como se estivesse esperando por aquele momento. Sim, disse ele, alto o suficiente para que a mesa ao lado pudesse ouvir. O pai está ótimo. Acabou de alugar um lote incrível. Lugar de luxo. E está saindo com uma mulher nova. Ele me lançou um olhar, como se estivesse prestes a dizer algo que guardava há tempos. Os olhos de Soraya desviaram para mim rapidamente, depois para o copo de água. Bruno se inclinou para a frente. Quer saber o que o meu pai disse? Ele disse que não consegue acreditar que a mãe se contentou com tão pouco. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Não era raiva exatamente, era mais como humilhação, como se alguém tivesse derramado refrigerante quente na minha coluna. Soraya sussurrou. Bruno. Ele a ignorou. Não, eu estou falando sério. A mãe age como se fossemos uma família feliz, mas qual é? Ele olhou direto para mim e soltou a frase como um tapa. Você é um fracassado, mas o meu pai não é. A palavra fracassado ficou suspensa no ar. Por um segundo, tudo o que eu ouvia era o barulho de um garfo raspando num prato atrás de mim. O tilintar de gelo em um copo. A vida continuando. Olhei para Soraya. Esperei. Ela nem sequer levantou a cabeça. Ficou encarando o copo de água como se ele contivesse instruções sobre o que fazer. Aquele silêncio dela doeu mais do que as palavras do Bruno. Eu poderia ter explodido ali mesmo. Poderia ter levantado e ido embora. Poderia ter dito algo cortante. Mas não o fiz, porque passei anos sendo o homem que mantinha as coisas calmas. O homem que absorvia as pontas afiadas para que todos os outros pudessem continuar sorrindo. Então, fiz o que sempre fazia. Fiquei em silêncio. Peguei o cardápio como se precisasse dele. Respirei pelo nariz. Disse a mim mesmo: Não faça cena. Não dê a eles um motivo para te pintarem como o vilão. Bruno sorriu como se tivesse vencido. Soraya finalmente murmurou: Vamos apenas comer, e eu assenti, como se não tivesse acabado de ser estripado em uma mesa de shopping sob luzes de neon. Mas, por dentro, algo mudou. Não de um jeito dramático de filme, mas como um parafuso se soltando. Algo que mantinha tudo unido começou silenciosamente a ceder. Quando saímos, o vento nos atingiu novamente no estacionamento. Soraya caminhava à frente, de braços cruzados. Bruno destravou o carro dele, um sedã seminovo com rodas de liga leve que ele tratava como se fosse um troféu. O mesmo carro para o qual eu tinha assinado como avalista porque o crédito dele estava destruído. O mesmo carro que eu pagava o seguro. O mesmo carro que eu via ele dirigir como se não se importasse se bateria ou não. Ele nem me deu boa noite. Apenas entrou e saiu derrapando, como se as regras não se aplicassem a ele. Soraya entrou na minha caminhonete. Minha velha Silverado estava limpa, nada luxuosa, mas sólida. Eu a mantinha assim. A cabine cheirava a café e um leve toque de óleo de motor. Minha vida em 2 cheiros. Dirigimos em silêncio por alguns quilômetros. Finalmente, Soraya disse: Ele tem passado por muita coisa. Soltei um suspiro. Eu também. Ela não respondeu. Em um semáforo, olhei para ela. Você acha que o que ele disse foi certo? Ela olhou fixamente para frente, com o maxilar cerrado. Mateus, por favor. Estou cansada. Não quero brigar. Esse era o dom dela. Silêncio.
Sempre silêncio quando importava. Quando chegamos em casa, fui para a cozinha e fiquei olhando para a pilha de correspondência no balcão. Conta de luz, panfletos de supermercado, uma oferta de cartão de crédito. Vida normal. Nada naquela pilha parecia traição, mas era assim que eu me sentia. Soraya foi para o quarto sem dizer mais nada. A porta bateu suavemente atrás dela. Fiquei ali sozinho na cozinha com o zumbido da geladeira e o som baixo da TV na sala. Algum meteorologista falando sobre a frente fria. O som era constante, quase calmante. E naquele som constante, eu finalmente admiti algo que vinha evitando há anos. Eu não estava apenas sendo desrespeitado. Eu estava sendo usado. Porque o Bruno não me chamou de fracassado do nada. Ele me chamou assim porque sabia que eu aceitaria. Porque sabia que eu continuaria pagando pelo conforto da vida dele. Porque ele viu a mãe desviar o olhar toda vez que ele passava dos limites. E ele aprendeu que não havia consequências. Não reais. Naquela noite, depois que Soraya adormeceu, abri a gaveta da escrivaninha no corredor. A gaveta dos documentos importantes. Eu não mexia nela há meses. Lá dentro havia documentos de propriedade, cartões de seguro, recibos que eu não conseguia jogar fora porque uma parte de mim ainda acreditava que alguém, algum dia, diria: "Nossa, Mateus, você realmente fez muito por nós." Puxei a pasta do carro do Bruno. Meu nome na documentação, minha assinatura no financiamento, minha responsabilidade. Sentei à mesa da cozinha com aquela pasta, com a casa silenciosa ao meu redor. Minhas mãos não estavam tremendo. Estavam firmes. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti um fracassado. Senti-me um homem que tinha cansado. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Isso não era incomum, meu relógio biológico não confiava no sono por causa das rotas noturnas. Mas desta vez, não rolei para o lado para checar mensagens do Bruno. Apenas fiquei ali ouvindo a casa. Algum vizinho ligou o carro na rua. A respiração de Soraya era regular ao meu lado, virada para a parede. Levantei-me silenciosamente e fui para a cozinha. O chão estava frio sob meus pés. Servi-me de uma xícara de café, preto como sempre, e sentei-me à mesa onde tinha espalhado os documentos na noite anterior. A luz do dia tornava tudo mais claro, menos dramático, mais honesto. Eu não estava com raiva. O que eu sentia era algo próximo à clareza, o tipo que você sente depois de uma longa viagem, quando finalmente vê a placa de saída que estava esperando. Abri a pasta parda novamente. Documento do carro, meu nome, apólice de seguro, meu endereço e minha conta, plano de celular familiar, 5 linhas pagas por mim, contrato de um box de aluguel, minha assinatura, contrato do apartamento, eu listado como fiador e responsável financeiro. Não era uma única coisa grande. Era uma morte por 1000 pequenos débitos mensais. As desculpas sempre pareceram razoáveis na hora. Só até ele se estabilizar, só até o nome dele ficar limpo, só até as coisas se acalmarem. Nunca se acalmavam. Por volta das 10 da manhã, peguei uma jaqueta e fui até um antigo sindicato onde alguns aposentados se reuniam. O estacionamento estava meio vazio. Lá dentro, cheirava a café velho e desinfetante. O atendente acenou para mim. Sentei-me em uma mesa perto da janela. Geraldo entrou alguns minutos depois. Seu caminhar era lento, mas firme. Motorista de caminhão aposentado, cabelos brancos curtos, mãos que pareciam blocos de concreto. Ele era o tipo de cara que calava uma sala só de limpar a garganta. "Você está com uma cara péssima", disse ele, sentando-se à minha frente. "Sinto-me melhor do que pareço", respondi. Ele ergueu uma sobrancelha. "Isso é novidade." Contei a ele sobre o jantar, sobre a palavra fracassado, sobre Soraya encarando a água. Geraldo não interrompeu. Apenas ouviu. Quando terminei, ele assentiu uma vez. "Sabe por que doeu tanto?" "Porque era verdade", eu disse, meio brincando. "Não", disse ele.
Por que você ajudou a ensiná-lo que ele podia dizer isso? Aquilo pesou. Olhei para minhas mãos. Eu não quero explodir tudo. Geraldo inclinou-se para trás. Mateus, você não está falando de explodir nada. Você está falando de sair da zona de impacto. Se você parar de pagar, ele vai cair feio. Ele me encarou nos olhos. Você não está punindo. Você está parando de acobertar. Existe uma grande diferença entre ser cruel e se recusar a manter alguém confortável enquanto essa pessoa te desrespeita. Deixei aquilo assentar. E a Soraya? Perguntei. Geraldo deu de ombros. Ela terá que decidir se o silêncio dela é lealdade ou covardia. No caminho para casa, as palavras dele ficaram comigo. Parando de acobertar. Era exatamente isso. Parecia que eu estava tapando rachaduras que precisavam ser vistas. Não fiz nada naquele dia. Era importante para mim. Nada de impulsividade, nada de ligações dramáticas. Fui ao supermercado, abasteci a Silverado, voltei para casa e dobrei a roupa lavada como se fosse um sábado qualquer. Soraya me observava com cuidado, como se sentisse que algo tinha mudado, mas não quisesse perguntar. Naquela noite, ela disse: Você está muito quieto. Quase ri. Quieto. Essa era boa. Estou pensando, eu disse. Ela assentiu. Sobre ontem à noite? Sobre muitas noites, respondi. Sobre o que sou responsável e o que não sou. O maxilar dela travou. Mateus, por favor, não comece a complicar as coisas. O Bruno já está com dificuldades. Olhei para ela, mas olhei de verdade. Eu também estou. Ela abriu a boca, depois a fechou. Silêncio de novo. No domingo de manhã, sentei-me à mesa com um bloco de papel e comecei a anotar tudo. Datas, números de contas, o que exigia aviso prévio, o que exigia assinaturas. Mandei uma mensagem para o Bruno. Apenas uma. Oi, a partir do próximo mês, não vou mais cobrir o seguro do carro nem o plano de celular. Vou te passar as datas exatas para você fazer a transferência. Isso não é uma briga, apenas um aviso. Ele não respondeu de imediato. Mandei outra para a Soraya, copiando-a. Estou estabelecendo alguns limites nas finanças. Preciso que saiba que não é sobre controle. É sobre respeito. Aquela mensagem ficou como não lida por horas. Ao anoitecer, Bruno finalmente respondeu. Você tá falando sério? Digitei, sim. Os 3 pontinhos de digitação apareceram, sumiram, apareceram de novo. Uau, acho que agora sei qual é o meu lugar. Fiquei olhando para a tela, esperando a familiar pontada de culpa. Ela não veio. Em vez disso, senti algo firme se assentar no meu peito. Alinhamento. Minhas ações finalmente se alinhando com o que eu vim engolindo há anos. Naquela noite, Soraya tentou mais uma vez. Você está exagerando, disse ela da porta do quarto. Ele não quis dizer aquilo daquele jeito. Eu nem levantei a cabeça enquanto amarrava minhas botas de trabalho. Ele disse exatamente o que quis dizer. Ela cruzou os braços. Você vai envergonhar esta família. Levantei-me. Não, eu vou parar de fingir. Quando saí para minha rota noturna, o ar estava limpo. No caminho, meu celular vibrou. Um texto do Bruno. Se você fizer isso, não espere que a minha mãe te perdoe. Li uma vez e coloquei o celular virado para baixo no porta-copos. Pela primeira vez em anos, dirigi pela noite sem carregar o peso de outra pessoa. Eu sabia que, assim que eu parasse de pagar pela ilusão, a verdade ficaria barulhenta. Segunda-feira chegou cinzenta. Fiz a parte burocrática. Primeiro, liguei para a seguradora. Mateus, o que posso fazer por você? Perguntou a atendente. Preciso remover um veículo da minha apólice. Expliquei que o veículo era usado pelo meu enteado e que eu o notificaria. O senhor está no seu direito,
disse ela. Aquela frase soou como um apoio. Depois, o plano de celular. Em seguida, fui pessoalmente ao box de aluguel. O gerente era um cara jovem. Mostrei meu RG e o contrato. Quero agendar uma janela de acesso para o usuário secundário retirar as coisas, e depois disso, quero trocar a senha de acesso. Ele assentiu. Acontece o tempo todo, ele disse. Aquilo me surpreendeu. O tempo todo. Ao meio-dia, minha lista estava quase toda riscada. Eu me sentia cansado, mas não enjoado como esperava. Bruno ligou por volta das 16 horas. Que porra é essa? Ele gritou. Minha seguradora me mandou um e-mail. Você está me ferrando. Você sabe que eu preciso do carro para trabalhar. Você precisa de seguro para dirigi-lo, eu disse. Essa parte não é mais responsabilidade minha. Você está fazendo isso para me punir. Estou fazendo isso porque cansei de pagar por coisas enquanto sou desrespeitado. Ele soltou um palavrão e desligou. O próximo passo foi o apartamento. Liguei para a imobiliária e expliquei que, como fiador, estava retirando minha garantia conforme os termos do contrato. Eles teriam que pedir que ele comprovasse renda ou apresenta-se novo fiador. Nós emitiremos uma notificação para ele, disseram. À noite, Soraya finalmente falou. Você realmente fez isso? Estou fazendo, corrigi. Ele me ligou chorando, Mateus. Ele mencionou o que me disse no jantar? Ela desviou o olhar. Você sabe como ele fica quando está estressado. Eu também fico, respondi. Mas eu não ganho um passe livre para insultar as pessoas por causa disso. Você o está deixando em pânico. Ele tem 24 anos. Nos dias seguintes, o pânico do Bruno apareceu em pedaços. Meu chefe disse que estou atrasado de novo porque não tenho carona. O depósito disse que só tenho 2 dias para tirar minhas coisas. Está feliz agora? Eu não respondi. Uma semana após o jantar, as consequências se alinharam. Bruno perdeu o emprego, política de assiduidade, sem desculpas aceitas. O carro foi levado para um guincho porque estava estacionado na rua sem seguro. O celular ficou mudo. O depósito foi bloqueado. Então, veio o correio. Entre os boletos, havia um envelope de Sedex com meu nome e a logomarca de uma financeira. Meu peito gelou. Eu não tinha aberto contas novas. Abri o envelope. Era sobre um cartão de crédito de loja aberto há 3 meses em meu nome. Limite máximo atingido, faturas atrasadas. As datas batiam com as noites em que eu estava na estrada. Noites em que Soraya dizia que estava apenas cansada. Noites em que o Bruno estava se virando. A proposta tinha meu CPF, meu endereço, meus dados. Mas não era minha assinatura. Minhas mãos finalmente começaram a tremer. Quando Soraya entrou na cozinha com uma toalha na cabeça, viu meu rosto e parou. O que foi? Deslizei a carta sobre a mesa. Ela leu e me olhou como se eu a estivesse acusando de algo terrível. O que é isso? É o que eu pergunto, eu disse. Ela suspirou. Mateus, não tire conclusões precipitadas. De quem é esse cartão, Soraya? Ela hesitou. Apenas uma fração de segundo. Não é nada, disse ela. O Bruno precisava de ajuda. Só algo para ele se organizar. Você usou meu nome. Ela cruzou os braços. Você sempre o ajudou. Levantei-me. Minhas pernas estavam fracas, mas minha voz não. Ajudar não significa mentir. Ajudar não significa abrir contas pelas minhas costas. Eu não achei que você se importaria, ela disse baixinho. Aquela frase doeu mais do que qualquer insulto. Eu não achei que você se importaria. Ela repetiu, como se isso tornasse tudo melhor. Você nunca diz não. Algo quebrou então. Um estalo limpo no meu peito. Então é isso, eu disse. É isso que o meu silêncio comprou.
Mateus, não torne isso maior do que é. Ri, um som seco e feio. Você abriu crédito no meu nome. É só um cartão, ela disse. Nós podemos pagar. Nós. Repeti a palavra. Peguei minhas chaves. Vou sair. Para garantir que não haja mais surpresas. Fui até a financeira. Sentei-me com uma funcionária que puxou meu histórico. Tem mais de um, disse ela gentilmente. Meu estômago afundou. 2 cartões de loja e um empréstimo pessoal de curto prazo, todos abertos nos últimos 6 meses usando meus dados. Eu não autorizei nada disso, afirmei. Eu acredito no senhor, disse ela. Vemos muito isso. Situações familiares que doem mais do que os números. Ela me orientou sobre o boletim de ocorrência por fraude e o bloqueio de crédito. Quando voltei para casa, Soraya estava esperando. Você vai mesmo fazer isso? Chamar de fraude? Vou chamar do que é, eu disse. E vou parar com isso. A voz dela falhou. Você vai arruiná-lo. Você já o ensinou que estava tudo bem em fazer isso. Naquela noite, dormi no sofá. No dia seguinte, vi as mensagens no tablet dela que ficou aceso na mesa de centro. O Mateus vai cobrir. Ele sempre cobre. Não se preocupe com o aluguel este mês, coloque no cartão o nome do Mateus. Ele odeia conflito. Ele não vai dizer nada. O salão da paróquia de São Marcos ficava atrás da igreja de tijolinhos. Aos domingos, enchia-se de fiéis e comida. Soraya insistiu para irmos. Disse que ficaria mal se não fossemos a um evento beneficente. Todos da família dela estariam lá. Vizinhos, colegas de trabalho. Pessoas que sorriam e achavam que nos conheciam. Eu aceitei ir porque sabia de algo que ela não sabia. Eu não tinha mais medo das aparências. O salão cheirava a comida caseira. Bruno já estava lá quando entramos. Ele estava perto da mesa de buffet, falando rápido para quem quisesse ouvir. Eu ouvia meu nome flutuar no ar carregado de acusações. Aquele homem tirou tudo. Dizia ele. Me deixou sem nada, sem aviso, puxou o tapete. As pessoas assentiam, desconfortáveis. Soraya ficou perto de mim, a mão pairando perto do meu braço, como se temesse que eu fosse fugir ou falar. Bruno nos viu e o rosto dele se iluminou de raiva. Olha ele aí! Disse alto. O senhor responsável. A sala silenciou. As pessoas pararam de mastigar. Você quer explicar para todo mundo por que arruinou a minha vida? Bruno exigiu. Eu não respondi de imediato. Coloquei a pasta parda sobre a mesa mais próxima. Sem etiquetas, sem drama. Eu não arruinei nada, eu disse. Mas se você quer conversar sobre isso, podemos conversar agora. Ele riu amargamente. Ah, agora você quer falar? Sim, agora. Ele abriu os braços para a plateia. Ele pegou meu carro, meu celular, fez eu ser despejado. Perdi meu emprego por causa dele. Assenti. Você perdeu o emprego porque não aparecia no horário. Houve murmúrios. Soraya se mexeu ao meu lado. Mateus. Ergui a mão para me estabilizar. Abri a pasta. Havia cópias. Papelada contra a qual ninguém argumenta. Este é o documento do carro. Meu nome. Deslizei a página. Apólice de seguro. Minha. Plano de celular. Eu paguei todo mês. O rosto de Bruno ficou vermelho. Você está distorcendo tudo. Este é o contrato do depósito. Minha assinatura. E este, eu disse, colocando o último papel, é o contrato do apartamento. Eu fui o fiador porque o seu nome estava sujo. A voz do Bruno falhou. E daí? Você me ajudou. Você não pode simplesmente arrancar tudo. Olhei para ele. Não para o garoto arrogante,
mas para o assustado por baixo. Eu não arranquei nada. Eu dei aviso prévio. Segui os contratos. Apenas parei de pagar por coisas que não eram minhas para carregar. É mentira! Ele gritou. Você fez para me machucar. Respirei fundo. Eu fiz porque você ficou na minha frente em um jantar e me chamou de fracassado. E a sua mãe não disse nada. Todos os olhos se voltaram para Soraya. Ela congelou. Do lado da sala, o pai biológico do Bruno, Ricardo, deu uma risada curta. Isso é ridículo. Assuntos de família não devem ser expostos assim. Virei-me para ele. Então talvez assuntos de família não devessem envolver a abertura de contas de crédito no meu nome sem eu saber. O silêncio foi mortal agora. Soraya levantou a cabeça, assustada. Deslizei mais um documento. Esta é uma conta de loja aberta sem minha autorização. E esta é outra. E um empréstimo. Tudo usando meus dados. Ricardo deu um passo para trás. Não quero participar disso, resmungou. Você não precisava trazer isso para cá, sussurrou Soraya, com a voz trêmula. Você trouxe isso para cá no dia em que escolheu o silêncio em vez da verdade. Bruno bateu com um punho na mesa. Você estragou tudo. Eu não gritei. Eu não tirei nada de você, eu disse. Eu apenas parei de fingir que estava tudo bem ser desrespeitado. Só isso. O zumbido dos ventiladores preencheu o espaço. Ninguém aplaudiu. Ninguém vaiou. Eles apenas o viram como ele era. Soraya desabou em uma cadeira. Bruno ficou lá, respirando fundo, sua história se desfazendo na frente das pessoas de quem ele queria simpatia. Fechei a pasta. Terminei. Não vou mais discutir isso. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.